Olá a todos, me chamo Ivan Rodrigues e estarei nesta aula ensinando a desenvolver um aplicativo Android utilizando dois componentes, o View Page e o Tab Layout, certo? O aplicativo que iremos desenvolver é este daqui, tá? A gente vai estar utilizando como tema da nossa aula o One Piece, tá? Então a gente vai fazer basicamente um swap de fotos, tá? Então a gente vai ter aqui a primeira imagem do Luffy. A gente pode arrastar para o lado, fazer o swap, né, para Nami. Depois a gente vai fazer o swap para o Zoro, tá? E percebam que aqui embaixo, tá, a gente tem um segundo componente que é o Tab Layout, tá? Então quando a gente faz o swap aqui da imagem, ele tem aqui o indicador, né, de qual página, digamos assim, a gente está, tá bom? A gente vai estar desenvolvendo esse aplicativo aqui passo a passo, tá? Então, vamos fazer tudinho do zero, tá? Desde a criação do projeto até a implementação destes componentes. Vamos lá, pessoal. Então, primeiro de tudo, vamos criar um novo projeto. Então, a gente vai aqui em File, New Project, tá certo? Aqui a gente vai estar escolhendo o tipo de Activity que a gente vai estar querendo criar. Lembrando que Activity é a nossa telinha, tá? Eu vou estar escolhendo essa daqui, ó, a Empty Views Activity. Vou dar um Next. Aqui eu vou dar o nome da minha aplicação, tá? Eu vou chamar aqui de Swap, né? O Swap Fotos One Piece, tá? Swap de fotos One Piece. Pode ser qualquer nome que vocês queiram para o seu projeto, tá? A linguagem que a gente vai estar utilizando é Kotlin, tá certo? E a gente pode estar dando finish aqui, tá? Finish. Ele vai estar abrindo aqui o projeto para a gente, tá? Ele vai fazer aqui abrir os nossos arquivos. Beleza, tá? Então, se você já programou Android, sabe basicamente como é que funciona uma estrutura de um projeto, né? Quando a gente criou esse projeto, ele já vem com uma activity já aqui para a gente por padrão, tá? Onde essa activity é como se fosse a nossa tela principal ali, tá certo? Então, a gente vai estar começando a programar com o layout dessa tela. Aqui no XML, né, nesse activity main, tá? Ivan, mas onde é que está esse activity main? Tá aqui, pessoal, ó. Em REST de recurso, layout, tá? Então aqui em layout onde fica as views e aqui em cima fica o nosso código Kotlin, tá? Então a gente vai começar aqui pelo nosso XML, né? Pelo nosso layout. Vamos lá. Aqui na criação de layout a gente tem três modos de implementação, tá? O design, aonde a gente cria o design aqui pela ferramenta visual, né? Então a gente tem um arrastar e soltar. O splint, onde a gente pode estar... Deixa eu dar um zoom aqui, pessoal, tá? Maisinho aqui, um zoom na tela. Deixa eu ver se eu consigo arrastar aqui. Pronto. O splint, né? Onde a gente consegue implementar o layout através de código, né? E visualizar aqui o resultado do lado direito. E só com código, tá? Nesta aula a gente vai estar utilizando o splint, certo? Beleza, então vamos lá. Aqui no nosso layout ele já criou para a gente um text view que a gente não vai estar utilizando. Então posso estar apagando esse text view aqui, tá? A gente não vai estar usando. Beleza. Então aqui a gente vai colocar o nosso componente view page, tá? Então vou botar aqui um menor que e escrever view page, tá? Especificamente, pessoal, a gente vai estar utilizando esse aqui, ó, o view page 2, tá? Vou dar 2 cliques. Beleza. O width é a largura que esse componente vai pegar e o height é a altura, tá? Então a gente vai colocar o valorzinho de match parent para a largura e match parent para a altura, tá? O que significa match parent? Que ele vai pegar toda a largura disponível e também toda a altura disponível, tá? Vou fechar aqui com barra, fechei, beleza. Agora a gente precisa colocar um ID para ele, tá certo? Então vou colocar aqui ID, dou um Enter, dou o segundo Enter para colocar o mais ID e vou chamar esse componente de view
pager, tá? View pager. Beleza, pessoal. Por enquanto, no nossa view, a gente vai colocar só o view page mesmo, tá? O view page é o cara que vai fazer esse deslizar entre as imagens, tá, pessoal? O segundo componente vai ser o tab view que a gente vai colocar posteriormente. Beleza? Então a gente tem aqui um view page que pega a tela toda, tá certo? Beleza. Então agora a gente pode estar indo lá para o nosso código Kotlin para estar trabalhando com esse view page, tá certo? Beleza. Vamos lá. Então aqui, ó, dentro do onCreate, a gente vai estar recuperando esse view page, tá? Então vou colocar aqui val view pager igual find view by id, passando o tipo de view que eu quero recuperar, tá? Que no caso é o view pager, view pager 2, né? View pager 2, passando aqui o r.id.viewpager, tá? Beleza, aqui é só viewpage, tá? Não viewpage 2. Vou importar. Beleza, pessoal. Não, aqui é viewpage 2 mesmo, tá? Tá correto. Ele vai dar esse errozinho aqui, mas não é nada, tá? Na hora de executar ele não vai dar problema. Mas vamos lá, pessoal. O viewpage ele precisa de um adapter, tá, pessoal? Então eu posso vir aqui viewpage.adapter, tá? Mas esse adapter somos nós que temos que desenvolver, tá? Então a gente precisa implementar esse adapter para o viewpage, certo? Mas o que é esse adapter, pessoal? É basicamente o cara que vai pegar as diferentes telas e vai adaptar na tela aquele swap de imagens, tá certo? Então a gente vai estar criando esse adapter, tá? Então a gente pode vir aqui no nosso pacote br.edu.ifp, vou botar aqui de botão direito, new, package, tá? Vou colocar o nome do package de adapter, tá? Adapter. Dentro desse pacote vou estar criando um novo arquivo, né? Então vou aqui, botão direito, new, Kotlin class, file, tá? O nome vai ser view pager adapter, tá certo? View page adapter, e vai ser uma classe mesmo, tá? Vou dar um enter. Beleza. Então aqui a gente vai estar implementando o nosso adapter, tá certo? Então lá. Então esse cara aqui, ele vai ter que estender, né, da seguinte classe, tá, pessoal? Do fragment state adapter, tá? Então ele vai estar estendendo, né, implementando esta classezinha aqui. Essa classe aqui, ó, esse fragment state adapter, ele recebe dentro dele, aqui, ó, abri aí parênteses, dois caras, tá? O primeiro é o lifecycle, aliás, o primeiro é o fragment manager e o segundo o lifecycle, tá? Então a gente vai estar recebendo por parâmetro aqui, ó, na hora da criação do adapter, esses dois caras, tá? Vamos lá. O primeiro é o fragment manager, daqui, fragment manager. Vou colocar um vírgula. Embaixo, vou receber o lifecycle, tá certo? E aqui no fragment adapter, eu vou estar passando para ele o fragment manager, vírgula, lifecycle, tá? Lifecycle. Beleza. Veja que ele parou de dar erro. Se você perceber, ó, aqui no view page ele está vermelhinho, tá? Ainda. Por quê? Ele precisa implementar alguns métodos, tá? Então vou colocar o cursor aqui, onde tem view page adapter. Vou dar um Alt Enter, e vou clicar em Implement Members, tá? Implement Members. Vai aparecer duas funções para ser implementada, uma é o Get Item e o segundo Create Fragment, tá? O que eu vou já estar explicando o que é cada um deles. Vou dar OK. Deu OK, tá? Então ele
criou aqui as duas funções que devem ser sobrescritas, né, e implementadas por nós, certo? Vamos lá, pessoal. Então, o que essas duas funções elas fazem, tá? Essa primeira, ele vai estar perguntando quantas pager vai existir, né? Você vai querer que esse fragment, esse viewPageAdapter implemente, né? Então, vai ser 3 pager, 4, 5, enfim, né? E aqui a segunda, ó, vai ter o createFragment, tá? O que é esse fragmento, tá? O fragment, ele é como se fosse um fragmento de tela, tá? Onde a gente pode estar criando esse tipo de componente, né, de fragment, e a gente pode estar colocando aqui, tá? A gente vai estar criando 3 fragmentos logo, tá, pessoal? Então, o primeiro fragment vai ser um fragmento de tela, onde vai ter a imagem do Luffy. O segundo vai ser onde tem a imagem da Nami. E o terceiro vai ser o fragmento que tem a imagem do Zoro, tá certo? Beleza. Então, esse viewAdapter aqui, ele vai ter que receber como parâmetro, além desses dois camaradas aqui, ele vai ter que receber também uma lista, tá? Vou chamar aqui um val de fragments, tá? Fragments, no plural, tá? Essa variável, vai ser um list de fragment, tá? Aqui do Android X, tá? Fragment. Vou botar uma vírgula. Beleza, tá? Então, esse adaptador ele vai receber uma lista de fragmentos, tá? E a partir dessa lista de fragmentos a gente consegue implementar esses dois métodos, tá? O primeiro é só saber a contagem de fragmentos que vem dentro dessa lista. Então, a gente vai dar um return fragments.size. Apenas isso, né? Nada mais que isso. O segundo, ele precisa retornar o fragmento que está na tela naquele momento, tá? Vamos lá. Se eu estou na primeira tela, eu quero o fragmento do Luffy. Se eu estou na segunda tela, eu quero o fragmento da Nami. Se eu estou na terceira tela, eu quero o fragmento do Zoro. E assim sucessivamente, tá? Perceba que essa função ela recebe o position, né, como parâmetro aqui. Então a gente pode fazer o seguinte, ó, dar um return fragments, que é a nossa lista de fragmentos, passando a position aqui, né? Dessa forma, a gente consegue retornar o fragmento correto que deve ser renderizado na tela em cada momento, tá certo? O nosso viewPageAdapter é apenas isso, tá? Então a gente pode voltar aqui para o nosso MainActivity. Beleza, tá? Se você conseguiu perceber, agora a gente precisa dos fragmentos, né? A gente precisa criar esses fragmentos de telas, né? Então vamos lá. Então o fragmento vai ser um novo tipo de componente. Então a gente vai criar um novo pacote para esses fragmentos. Então vou clicar aqui com o botão direito, ó, vou dar um new fragment. Vou usar esse fragment blank, tá, pessoal? Esse fragment blank é o fragmento mais limpo que tem, tá? Como se fosse um fragmento em branco. Vou clicar nele, fragment blank. Vou dar um nome para ele, pessoal. Esse fragmento aqui vai ser do Luffy. Então vou chamar de Luffy com 2F fragment. Vou dar um finish aqui, ó. Beleza. Se você percebeu, ó, ele criou tanto o código Kotlin do fragmento quanto a visualização desse fragmento, tá? Que é o fragment Luffy. Se você perceber, é bem parecido com uma activity, só que um fragmento ele é mais simples, né? Ele é mais leve e eu consigo colocar vários fragmentos em uma tela, por exemplo, tá? Mas vamos lá. Criou esse fragmento em branco, mas apesar de estar em branco, vem alguns códigos que a gente vai querer apagar, tá? Então a gente vai apagar isso aqui, ó. Essa parte de cima aqui, ó, que está em cima da classe, vou estar apagando, ó, tá? Selecionei, apaguei. Vou apagar aqui na parte de dentro, ó, até o onCreate, ó. Apaguei também essa parte aqui, tá? Apaguei. O onCreateView a gente deixa, tá? O onCreateView a gente precisa.
E essa parte aqui do Companion Object, a gente pode apagar também, ó, até a penúltima chave, tá? Selecionei até a penúltima chave. Beleza, tá? Então esse aqui a gente tem um fragmento em branco agora, tá? Se você perceber, ele está inflando uma view. Qual view? Fragment Luffy, que é essa daqui, tá? Então nessa view aqui a gente precisa colocar uma imagem, tá? Que é a imagem do Luffy, certo? Então a gente precisa primeiro carregar essa imagem para o nosso projeto, tá? Eu já tenho aqui salvo essas imagens. Você pode estar utilizando qualquer imagem, tá bom, pessoal? Então eu vou selecionar todas aqui, ó. Selecionei. Vou dar um Ctrl C. Vou dar um Ctrl V aqui nessa pastinha, pessoal, na pastinha Drawable. Se você já programou com Android, sabe que essa pastinha Drawable ela é utilizada para colocar imagens do nosso aplicativo, tá? Então vou dar um Ctrl V, vou dar um OK. Beleza. Então agora a gente tem na nossa pastinha Drawable 3 imagens que a gente pode estar utilizando no nosso projeto, certo? Beleza. Vou voltar aqui para o nosso fragmento Luffy, tá? Fragmento Luffy. Dois cliques aqui. Beleza. Se você perceber, ele criou esse text view. Não vou estar utilizando o text view. Vou apagar esse text view. Apaguei. Eu vou estar colocando um image view, tá? Image view. Coloquei, tá? Qual vai ser a largura? Match parent. Qual vai ser a altura? Match parent. Fechei, tá? Preciso colocar ID? Não, pessoal. Já que eu não vou manipular ele lá no lado do Kotlin, tá? Se eu precisasse manipular, aí sim eu colocaria um ID aqui, né? Mas não é o caso. Então a gente precisa agora colocar a imagem do Luffy aqui na nossa tela. Então o Image View ele vai ter um atributo chamado de src, onde a gente vai estar passando agora a imagem do Luffy, tá? Tá aqui @drawable/Luffy. Então apareceu aqui, né, a imagenzinha certinho. Agora a gente precisa ajustar a escala dessa imagem. Ó. Perceba que tem aí os espaçamentos aqui, ó, nos lados da imagem. Então vou colocar um atributo chamado de Scale Type, tá? Aqui vai ter vários tipos de escala, tá, pessoal? O que eu vou estar utilizando é esse Center Crop, tá? Ele vai centralizar e cortar a imagem, que é o mais utilizado, tá? Veja que agora ele tirou os espaçamentos aqui do lado, tá? Beleza, pessoal. O fragmento é só isso. É um pedaço da tela que mostra uma imagem, tá? Esse fragmento ele poderia ser mais complexo? Poderia, pessoal. Poderia ser qualquer tipo de componente. Ele é uma view como qualquer outra, tá? Fechei aqui esse fragmento, fechei o Luffy Fragment. Vou voltar aqui no meu project. Vou criar um segundo fragmento, pessoal. Aonde... Olha, eu acabei não criando a pastazinha chamada de fragment, tá? Vou criar agora, ó. Botão direito, New, Package. Vou colocar fragment, tá? Vou dar um Enter. Isso aqui é só organização, pessoal, tá? Criei a pastinha fragment aqui no nosso diretório root. Eu vou estar arrastando o Luffy Fragment para dentro dessa pasta, tá? Ó, segurei, vou soltar aqui em Fragment. Soltei, vou chamar um refactor. Beleza, tá? Então agora dentro da pastinha Fragment a gente tem o nosso fragmento do Luffy. Vou criar agora o fragmento da Nami, tá? Então botão direito, New, Fragment Blank, tá? O nome vai ser Nami Fragment, certo? Vou dar um Enter. Criou para a gente novamente lá aquele arquivozão que a gente tem que limpar. Então vou apagar aqui a parte de cima. Vou apagar o onCreate com essas duas variáveis de cima. Vou deixar o onCreate View. E vou apagar esse Companion Object até a penúltima chave, tá? Beleza, agora a gente tem aqui um fragmento limpo, né? A gente vai para o nosso parte aqui, vou botar Splint. Vou colocar aqui, vou apagar esse Text View, vou fazer um pouquinho mais rápido, pessoal. Qualquer coisa vocês pausam o vídeo aí. Vou colocar um Image View com Match Parent, fechei. Vou colocar o src,
da NAMI. Vou dar um zoom aqui, só para a gente verificar. Ó, verifica que essa imagem já encaixou um pouquinho melhor, né? Mas ele tem um espaçamento aqui em cima. Então, a gente vai colocar o Scale Type de Center Crop. Tá? Agora ajustou na tela. Fechei, fechei. Vou fazer a do Zoro, pessoal. Novamente, botão direito, New, Fragment, Blank Fragment, o nome Zoro Fragment, tá? Finish. Criou pra gente a parte do Kotlin. A gente vai limpar, apaga a parte de cima, apaga o onCreate, apaga o Companion Object até a penúltima chave, tá? Limpei, vou para a view desse fragment, tá? Vou dar um zoom aqui. Beleza. Apago o text view, coloco um image view, vou colocar um match parent, fecho, src para carregar a imagem. A imagem aqui vai ser do Zoro. Vejo que a gente precisa colocar a escala, tá? Então escala Scale Type Center Crop, tá? Beleza. Então veja que agora a gente tem aqui mais um fragment. Beleza, pessoal, tá? Fechei. Beleza. Vamos lá. A nossa view pager, pessoal, ela vai precisar do adapter, tá? Então igual. Voltei aqui para main activity, tá? Voltei na main activity. Então, view adapter igual a view pager adapter, que foi o nosso adapter que a gente criou. Beleza. O que a gente precisa passar entre parâmetros, pessoal? Qualquer coisa a gente volta aqui para lembrar. Uma lista de fragmento, que vai ser uma lista com fragmento do Luffy, fragmento da Nami e fragmento do Zoro, tá? Precisa passar um Fragment Manager e um Life Cycle, tá? Então aqui antes, a gente vai estar criando a lista de fragmentos, tá? Então vou botar aqui val fragments, tá? Pode ser qualquer nome, igual um list of, pago isso aqui. Vamos lá. Qual vai ser o primeiro componente desse fragmento, pessoal? Vai ser a primeira page que eu quero. Qual a primeira page que eu quero? O Luffy fragment, tá? Abro parênteses. Vírgula. Eu quero agora a segunda. Qual vai ser a segunda? Vai ser a Nami fragment. Quero agora a terceira. Quem vai ser a terceira? O Zoro fragment. Abro parênteses. Beleza. Então você consegue perceber que o primeiro vai ser o Luffy, o segundo o Nami e o terceiro o Zoro. Passo por parâmetro aqui para a view page adapter. Tá? Então, passo aqui essa lista de fragmentos. Se eu quisesse mais page, pessoal, criaria outro fragmento e adicionaria aqui na lista. Tá? Beleza. Qual o segundo parâmetro do nosso adapter, pessoal? É o Fragment Manager. Então, a gente vai passar aqui para ele, pessoal, um carinha chamado de Fragment Support Fragment Manager. Tá? E o terceiro é o nosso Life Cycle. Tá? Então, Life Cycle, tá? O que é esse Life Cycle, pessoal? É basicamente o ciclo de vida aqui da nossa Activity. Então, esse View Page ele é um componente que tem ciência do ciclo de vida da Activity, ou seja, quando eu mato a Activity, o View Page vai junto também, né? Mas tranquilo, vamos lá. Então, só com isso aqui, pessoal, já vai funcionar o nosso swap, né? Não sei como é que fala direitinho, de fotos, tá? Vou estar executando aqui, tá? Lembra todo o processo que a gente fez, né? A gente criou o adapter, depois criou os fragmentos, né? E está passando aqui no construtor do adapter essa lista de fragmentos que a gente quer, né? Lembrando que o fragmento ele é um cara que tem uma visualização e tem o back-end dele, que é a parte do Kotlin, tá? É como se fosse um Activity mesmo, tá? Mas que tem o seu ciclo de vida aí diferenciado. Vai estar executando aqui, espero que funcione. Beleza, ó. O swap de imagens funcionou, ó, direitinho, tá? Beleza. Então, o que falta a gente fazer agora, pessoal? Basicamente, o tab view, né?
o cara que vai indicar em qual tab a gente está, tá? Beleza. Vou minimizar aqui o nosso emulador. Vou voltar para a visualização da nossa activity, tá? Embaixo do view page eu vou estar adicionando um camarada chamado de tab layout, tá? A largura vai ser match parent, ele vai pegar toda a largura disponível. A altura vai ser o wrap content, ou seja, ele vai pegar só o conteúdo, né? Eu vou fechar ela aqui. Preciso dar um ID para esse camarada aqui, para o tab layout. Então vou dar um ID para ele, id tab layout, tá? Tab layout. Beleza. Agora a gente precisa organizar aonde a gente quer colocar esse tab layout, pessoal. A gente quer na parte de cima ou quer na parte de baixo? Eu vou colocar na parte de baixo, tá? Então vamos lá. Então vou usar aqui um bottom to bottom parent, tá? Ou seja, a parte de baixo desse componente vai ancorar no parente, na parte de baixo do parente. Quem é o parente? Nesse caso é as bordas, tá? Beleza, a gente ancorou o nosso tab layout. Agora percebam que o nosso view page, tá? Ele está pegando toda a tela aqui. Então a gente precisa ancorar a parte de baixo do view page na parte de cima do tab layout, tá? Então vamos lá, a parte de baixo, bottom, a parte de baixo do view page, to top, na parte de quem? Mais id, tab layout, tá? Beleza. Se você perceber, ó, ele ainda não ancorou. Por quê? Porque a nossa largura está com o match parent. E o match parent ele vai forçar a pegar toda a largura, toda a altura disponível, tá? Então aqui a gente vai trocar o match parent por 0dp, tá? Quando eu coloco 0dp, eu estou dizendo para o view page pegar só o espaço que ele tem disponível, tá? Que é até aqui no view page, tá? Agora certinho, a gente fez a nossa configuração, agora a gente precisa ir lá no Kotlin e fazer a associação entre o view page e o nosso tab layout, tá? Vou voltar aqui no main activity. Vamos lá. Logo após aqui, ó, primeiro eu vou fazer o find view by id, então val, vou chamar de tab, vou botar aqui um igual a find view by id. O tipo vai ser o tab layout com r.id.tab layout, tá? Agora a gente vai fazer a associação entre esse tab e esse adapter, tá? Como? Com um carinha chamado de tab layout mediator, tá? Vou abrir parênteses. Dentro desse tab layout mediator, eu vou estar passando o tab, vírgula, o view pager, tá? Ou seja, eu estou fazendo a mediação entre esses dois caras. Vou abrir uma chave, tá? A gente vai estar utilizando aqui o lambda, tá? Então, o primeiro parâmetro vai ser o tab e o segundo o position, tá? Vou usar o lambda, que é a setinha, tá? Setinha. Vou dar um enter, chamar um apply, 2 P's, e abrir chaves aqui, tá? Dentro do apply, o que a gente vai fazer? A gente vai setar os textos dentro de cada tab, tá? Então, para fazer isso, a gente vai precisar de uma lista de títulos, tá? De cada tab. Então, vou colocar aqui um val títulos igual list of, passando dentro desse list of os títulos, tá? O primeiro quem é? Luffy. Pode ser tudo maiúsculo mesmo, se quiser, tá? Luffy. O segundo é Nami. Nami. O terceiro vai ser o Zoro, tá? Zoro. Beleza, tá? Então aqui dentro desse mediator, o que a gente vai fazer, ó? Que o tab ponto text vai ser igual a títulos na posição em que ele estiver, tá?
Se estiver na posição 0, quem vai ser? Luffy. Na posição 1, Nami. Na posição 2, Zoro. Tá? Então esses títulos vão aparecer em cada tabzinha ali. Tá? Vou estar executando. Tá? Vou fazer aqui o play. Deixa eu dar uma minimizada aqui no projeto. Espero que funcione. Ainda falta uma coisinha, pessoal. Ainda bem que eu percebi aqui a tempo. Aqui na última chave, ó, a chave aqui que fecha tudo aqui do Tab Mediate, falta uma coisinha. Tá? Se vocês perceberem, não funcionou. Por quê? A gente precisa de um ponto attach, tá? Para ele attachar, fazer a ligação entre esses dois caras. Tá? Eu vou executar novamente aqui. Ó, tá? Agora sim vai funcionar, vai colocar esses títulos aqui nos tabs em suas respectivas posições. Tá? Executou. Beleza, veja que agora temos ali o tab, né, aqui na parte de baixo. Ó. Aqui na parte de baixo, arrasto, vai ter as indicações. Tá? Essa tab a gente consegue estilizar ela mais, tá? Eu colocar uma cor de fundo, mudar a cor do select, enfim, tá? Vou minimizar aqui o emulador. A gente vai estar estilizando aqui esse tab layout, tá? A primeira coisa é colocar uma cor de fundo, tá? Então background. Então a gente vai colocar um @color alguma coisa, né? Eu coloquei o right aqui, mas não vai ser o right não, tá? Eu vou apagar aqui. A gente vai ter que criar uma cor, tá? Então aqui em res de recurso eu vou caçar aqui, ó, values colors, tá? Aqui em values colors, a gente vai ter que criar as cores que a gente quer, tá? Então aqui eu vou criar, eu vou dar um Ctrl D para ele duplicar, ó. Deu um Ctrl D. Vou usar um azul, tá? Então eu vou botar aqui blue. Vou clicar aqui no cantinho esquerdo na imagem para ele abrir a nossa paleta de cor. Vou usar esse azulzinho bem aqui, tá? Além desse blue, eu vou colocar uma outra cor, Ctrl D novamente, vai ser o roxo, tá? Eu quero o roxo aqui, tá? Roxo. Pego a paleta de cor no cantinho esquerdo, vou usar esse roxo aqui, tá? Roxo. Na verdade, esse aqui de cima, esse blue, pessoal, vou trocar ele, tá? Vou pegar esse blue mais clarinho bem aqui, tá? Eu troquei. Beleza, a gente tem duas cores aqui, o blue e o roxo. Então a gente pode estar voltando aqui no nosso ActivityMain. Aqui no background, ó, eu vou botar @color, vai ser o blue. Beleza. Então ele já colocou uma cor de fundo aqui no nosso tab layout. Além disso, a gente consegue estilizar mais algumas coisas, tá? Primeiro, a gente pode colocar uma cor no text do tab layout, por exemplo, tab text color. Vou colocar uma cor de right branco, né? Ou seja, os títulos de cada tab vai ficar branco. Deixa eu executar aqui para vocês verem como está, tá? Para depois a gente volta, estiliza mais um pouquinho. Vamos lá, executa. Executou aqui, tá? Vou deixar o zoom desse jeito para a gente verificar, ó. Veja que agora o título tá branco, né? E a cor de fundo azul. Foi isso que a gente estilizou, tá? Vou botar aqui na aba Code. A gente consegue estilizar mais algumas coisas. Por exemplo, a cor da page aqui está selecionada e a cor aqui do indicator, tá? Vamos colocar primeiro do select, tá? Selected text color, ou seja, a tab que estiver selecionada vai ter um cor de texto roxo, tá? E o indicator tab indicator color também vai ser roxo, tá? Eu quero que os dois sejam roxo, tá? Tanto o título quanto o indicator. A gente pode estar estilizando esse indicator também, tá? Vamos lá, vamos colocar algumas estilizações aqui, ó. Tab indicator. A primeira vai ser esse indicator height, tá? O que é esse indicator height? Quero dizer qual é a altura desse camarada. Vou colocar aqui de 4 dp para ficar um pouquinho mais grosso, tá? Vou botar outro, ó. Tab indicator
full width, tá? Vou colocar como true. O que esse full width faz, pessoal? Ele pega esse indicator que está pegando só o tamanho do texto e vai pegar a aba toda aqui, ó, tá? A aba toda. Vou executar, depois a gente estiliza mais um pouquinho, vou executar para mostrar como ele está. Executei, vai abrir. Vamos lá. Beleza, pessoal, veja que agora já mudou a cor de quem está selecionado. Quem não está selecionado tem a cor branca, tá? O right que a gente aplicou aqui nessa propriedade, né? E o indicator agora ele está mais alto e pega a largura toda, tá? Se eu faço o sweep para a direita, ele muda a cor de quem está selecionado, tá certo? A gente ainda pode estilizar esse indicator, tá? Eu posso escolher se eu quero que esse indicator fique em cima ou embaixo. Eu vou colocar esse indicator em cima, tá? Então, tab indicator gravity, pode ser top, center, bottom, trash, tá? Vou botar top. Então esse indicator ele vai para cima. E eu também posso mudar essa animaçãozinha aqui, ó, tá? Essa animaçãozinha aqui que ele tá meio que escorrega para o lado, né? A gente pode usar também um fade ou sem animação, tá? Então vou botar aqui, ó, tab indicator animation mode, tá? Veja que ele tem esse elastic, que é o que vem por padrão, o fade, que ele meio que desaparece de um lado, aparece do outro, e o linear, tá? Vou botar o fade só para diferenciar. Vou executar novamente, tá? Vou executar novamente. Agora o indicador tem que ficar em cima, né? E tem que estar aqui com a animação do tipo fade. Vou fazer, ó, foi para cima. E agora o sweep, ó, ele desaparece de um lado, aparece do outro. Desaparece de um lado, aparece do outro, tá? Então isso é questão de estilização, tá? Eu vou usar o Elastic mesmo, tá? O Elastic, né? Que eu acho mais interessante, tá? Beleza, pessoal. Então a gente estilizou aqui o nosso componente, tá? Acredito que ficou legal. Vou executar aqui para finalizar, para mostrar o resultado, tá? Professor, e esse tab poderia ficar em cima? Poderia, pessoal. Vocês vão estilizar onde vai ficar esse tab, tá? Então, como eu faria isso, pessoal? Aqui no tab layout, onde tem bottom to top. Aliás, bottom to top. Cadê? Aliás, aqui, ó, em vez de bottom to bottom, seria top to top parent, tá? Então aqui a gente tem o nosso resultado, tá? Opa, deixa eu voltar aqui, sair sem querer. Nosso resultado, tá, pessoal? Utilizamos o view page para colocar esse estilo de swap, né, entre telas, tá? Lembrando que cada swap desse eu estou abrindo um fragment diferente. Então a gente implementou aqui, cada um implementamos um fragment, tá? Cada fragment desse seria um fragmento de tela diferente, tá? Então vocês poderiam ter aqui, por exemplo, um formulário aqui, uma lista aqui nesse segundo fragment. Enfim, tá? Seria nesse estilo. E esse tab seria para indicar em qual page a gente está, né? Estilizando aqui com um título para cada indicação, tá? Então a gente finaliza por aqui, pessoal. O código vai estar na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Peço que deixe o like nesse vídeo e siga o canal para a gente estar postando mais vídeos para vocês, tá? Por essa aula é isso, pessoal. Até mais.